Olá, alunos, tudo bem com vocês? Professor Vinícius aqui, trazendo mais uma aula de biologia. E na nossa aula de hoje a gente vai dar início, então, ao nosso terceiro bimestre, né? A nossa terceira apostila do ensino médio, falando, né, agora a respeito de histologia, né? O estudo dos tecidos, beleza? Então vamos lá agora para a nossa aula. Bom, pessoal, então na nossa aula de hoje, como eu já falei para vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre a histologia animal, né? Falar um pouquinho sobre os tecidos que compõem esses organismos pluricelulares, né? Quais são as células que compõem esses tecidos, quais são as principais características desses tecidos, né? E qual a classificação também de todos esses tecidos que compõem esses organismos, tá? Bom, então a histologia, né, é o tópico da biologia ou a área da biologia que estuda os tecidos, tá? Costumo dizer que a histologia ela vai estudar de uma forma macromérica, tá? Ou macrométrica, a forma com que as células se comportam, tá? Então, os tecidos são conjuntos de células associadas pela forma e pela função que constituem uma das unidades dos níveis de organização da vida, relacionando a pluricelularidade, tá? O que é isso, professor? Bom, isso daí significa o seguinte, tá? Por exemplo, eu gosto de fazer essa analogia para fazer a comparação do que um tecido, tá? A gente pode utilizar, por exemplo, o tecido da nossa roupa, tá? O tecido de uma célula é muito parecido com isso. Eu vou ter a unidade funcional do meu tecido. No caso de um tecido animal, são as células, tá? E no meu caso aqui desse tecido, por exemplo, é o quê? A unidade funcional do meu tecido é o quê? É aqui a parte da linha, tá? Então eu tenho vários fios formando esse tecido, tá? Mesma coisa acontece também nos tecidos animais. Eu tenho várias células formando aquele tecido. Professor, mas está certo eu falar que um tecido é um aglomerado de células? Não, tá? Tá errado. Por quê? Porque se eu pegasse um amontoado de células, será que eu formaria um tecido? Né? Será que se eu pegasse um amontoado de fios, eu formaria um tecido? Então, isso é o que a gente vai ver aqui dentro da nossa aula de hoje. Tá? Por exemplo, se eu pegar aqui esse tecido, esfiar ele todo, pegar todos esses fios que eu peguei e desfiei desse tecido e colocar aqui em cima da minha mão. Tá, é o aglomerado de fios? É um aglomerado de fios. Mas está formando um tecido? Não está formando um tecido. Por quê? Porque todos esses fios eles têm que estar de uma forma organizada, assim como também, né, o nosso tecido animal, tá? Então não adianta ter um aglomerado de células. Essas células também têm que estar de uma forma organizada para formar esse tecido e ter alguma função. Tá? No caso, no tecido aqui que a gente está falando, né, tem a função de proteção, de fazer a vestimenta, né, proteger quando frio, tá? E tudo mais. Já os nossos tecidos possuem funções dentro do nosso organismo. Tecido epitelial, de proteção e revestimento. Tecido glandular, de secreção. Tecido ósseo, sustentação do meu corpo. Tecido nervoso, levar informações a diversas partes do meu corpo. Tecido sanguíneo, levar substância, transporte de substâncias, tanto substâncias líquidas quanto sólidas, quanto substâncias gasosas. Tá? Então, cada tecido do meu organismo vai desempenhar uma função diferente. Tá? Então, número 2, né? 3 lá. Nos animais, há 4 tipos de tecidos essenciais, ou 4 tipos básicos de tecido. A gente vai ter o tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Dentre esses, a gente vai ter as classificações, ou seja, não vai ter apenas um tipo de tecido epitelial, não vai ter apenas um tipo de tecido conjuntivo, não vai ter apenas um tipo de tecido muscular, e o tecido nervoso, né, a gente já vai falar um pouquinho a respeito dele, que é um tecido especial. Tá? Bom, dentre essas classificações, já adianto para vocês, né, o tecido epitelial é dividido em 2 tipos, tecido epitelial de revestimento e tecido epitelial de
glandular, ou tecido epitelial de secreção. Tá? Então, a gente pode dividir ele de dois tipos. Tecido conjuntivo, tá? A gente vai ter dois principais tipos. Tecido conjuntivo propriamente dito, tá? E tecido conjuntivo de propriedades especiais, mas já a gente vai entrar a respeito desses dois tipos. Tecido muscular, a gente vai ter três tipos diferentes. Tecido muscular estriado esquelético, tecido muscular estriado cardíaco e tecido muscular liso, tá? E por último, a gente vai ter o tecido nervoso, a qual a gente não vai ter diferenciações nele. A gente vai ter diferenciações em locais onde a gente encontra células, por exemplo, células dos axônios, né? E também a gente vai encontrar outros tipos de células, que são as células anexas, né? Que vai fazer a parte da sustentação do meu tecido nervoso. Mas a gente já vai entrar em detalhes a respeito desse tecido. Iniciando, então, aqui pelo nosso tecido epitelial, tá? Ou tecidos epiteliais, a gente encontra uma diversidade muito grande de tecido epitelial no nosso organismo, tá? A gente vai encontrar epitélios formados por uma única camada de célula, tá? Nas nossas fossas nasais, na traqueia e nos brônquios, tá? A gente tem epitélios formados por várias camadas de células, tá? Aqui principalmente no tecido epitelial externo, na nossa epiderme, tá? A gente vai ter preenchendo lá a parte interna da bexiga para dar uma impermeabilidade também, essa quantidade maior de células, né? E também na uretra. Enquanto que no esôfago, nos túbulos renais, nos alvéolos pulmonares, nos vasos linfáticos, tá? A gente encontra tecido epitelial do tipo simples. E já eu vou falar um pouquinho a respeito disso. O que é simples, né, professor? Simples é quando eu tenho uma única camada de células. E estratificado é quando eu tenho várias camadas de células. Tá? Então, os tecidos epiteliais, eles podem ser de revestimento ou de secreção, como falei para vocês aqui agora há pouco. Tá? E os epitélios, eles são formados por uma ou mais camadas de células justapostas, o que significa que as células estão muito unidas entre elas, com pouca substância intercelular e vasos sanguíneos. Ou seja, a gente tem um tecido epitelial, tá? Que ele é avascular, ou seja, ele não é composto por vasos sanguíneos. Todo o nosso tecido epitelial, ele é avascular. Tá? O que mais, professor, que eu tenho de característica específica do nosso tecido epitelial? Possui células justapostas, ou seja, células muito unidas entre elas. E por que eu tenho células muito unidas entre elas? Eu tenho um tecido de revestimento, ou seja, é um tecido que vai fazer proteção. Tanto impermeabilizar alguma parte do meu corpo, né, como minha epiderme, para que substâncias não adentrem com facilidade o meu organismo, quanto também internamente do meu corpo, para que outras substâncias não extravasem, né, algumas regiões do meu corpo, como é o caso da bexiga. Tá? Preciso que ela seja impermeável para que a urina não extravase dentro da minha cavidade torácica, para dentro da minha cavidade abdominal, por exemplo. Tá? Então, aqui eu tenho essa impermeabilidade, tá? Em outros locais eu vou ter que ser semipermeável, como por exemplo, lá no endotélio dos meus capilares, dos meus alvéolos pulmonares. Por quê, professor? Porque lá é onde acontece uma grande quantidade de troca de substâncias, tanto substâncias gasosas quanto substâncias líquidas, né? Ou substâncias sólidas, no caso do nosso intestino. O nosso intestino ele é coberto também por um tecido epitelial de revestimento, mas ele tem como função a absorção de nutrientes. Então, como vai ser esse revestimento? Será que ele vai ser estratificado com várias camadas ou ele vai ser do tipo simples? Com certeza do tipo simples, né? Por quê, professor? Por que ele vai ser do tipo simples? Porque ali eu tenho uma região de absorção. Fica muito mais fácil, né, essas substâncias atravessarem uma única célula do que ela atravessar uma camada com 5, 6, 7 camadas de células. Tá? Então, a gente tem que pensar nessa forma de facilidade. Tá? Pensou em forma de facilidade, né, a gente já consegue classificar esses tecidos. E como que é classificado esses tecidos, né, professor? Esses tecidos eles são classificados em relação ao formato de suas células, tá?
Portanto, a gente pode classificar ele em relação ao formato e também a gente pode classificar ele em relação ao número de camadas de células. Tá? Então, a gente vai agora aqui no nosso texto auxiliar, né, no nosso livro texto, e a gente vai falar um pouquinho a respeito dessa classificação desse tecido epitelial. Tá? Então, aqui a gente tem o nosso tecido epitelial, tá? Ele é, como é que a gente pode dizer? Ele é escasso em relação ao número, a quantidade de material extracelular, tá? E o que seria material extracelular, professor? Material extracelular são as substâncias que estão fora da minha célula, tá? E aqui a gente vai ter a classificação, então, desses nossos tecidos, dos nossos epitélios. Simples ou uniestratificado, tá? O que é isso, professor? Simples, tá? Porque eu tenho uma única camada, né? Então ele pode ser chamado de tecido epitelial simples ou uniestratificado, quando eu tenho uma única estratificação, tá? Eu recebo esses dois nomes. Depois a gente tem o pluriestratificado, né? Ou estratificado. As duas formas estão corretas. Pluriestratificado ou estratificado, tá? Por quê? Ele recebe várias camadas de células. E é o tipo de célula que eu encontro nesse tecido. Esse tecido ele encontra um tipo de célula chamado de células pavimentosas. Tá? Por que pavimentosas? Porque elas têm o seu tamanho, tá? Aqui o seu comprimento é maior do que a sua altura. Tá? Quanto o comprimento da célula for maior do que a altura dela, ela é um tipo de célula pavimentosa. Tá? Então, como ficaria a classificação completa desse primeiro tecido? Esse tecido aqui é um tecido epitelial de revestimento simples, tá? Pavimentoso. E o outro? O outro ficaria tecido epitelial de revestimento pluriestratificado pavimentoso, tá? Ou pavimentoso e pluriestratificado, tá? As duas formas estão corretas, tá? E depois a gente vai ter um outro tipo de classificação, tá? Que é o cúbico. Então a gente vai ter células cúbicas. Como que eu classifico essas células cúbicas, professor? O seu comprimento, a sua altura, tá? São muito próximos. Não posso dizer que é igual, porque algumas células podem ser diferentes. A gente tem esse tipo de formato no nosso organismo, né? Pouquíssimas células vão ter o mesmo tamanho. Outras vão ter tamanhos diferentes. Mas o seu comprimento e a sua altura, tá? Ficam muito próximos um dos outros, uma da outra, tá? Então, tanto comprimento e altura são muito próximos, dando a impressão de formar uma célula cúbica perfeita. Tá? E aqui a gente tem a cúbica simples, não tecido epitelial cúbico simples, cúbico porque o formato das suas células são cúbicas, tá? Cúbicas, né? Simples porque eu tenho uma única estratificação, né? Uniestratificado. E aqui a gente tem um cúbico pluriestratificado. Cúbico porque as suas células são cúbicas e pluriestratificado porque eu tenho várias estratificações formando esse tecido. Tá? Depois, tá, a gente vai ter o nosso tecido prismático, cilíndrico ou colunar. E como eu classifico esse tecido, professor? A gente vai observar aqui o formato das suas células. O seu comprimento é menor do que a sua altura. Tá? E aí eu tenho a formação de um tecido epitelial simples colunar. Por que simples? Eu tenho uma única camada. Colunar porque as suas células são formato de coluna. Tá? Professor, ele pode ser classificado também como cilíndrico? Pode. Pode ser como prismático? Pode. Tá? Então a gente vai ter essas três classificações para esse tecido. Depois a gente vai ter o colunar pluriestratificado. Tá? Então, ó, o comprimento da sua célula é menor do que a sua altura. Né? Várias camadas, eu tenho mais de uma camada, então ele chama-se pluriestratificado. Tá? Então ficaria tecido epitelial de revestimento, colunar e pluriestratificado. E aqui a gente tem uma classificação um pouco diferente do que a gente conhece. Tá? A gente chama de colunar pseudoestratificado. Colunar porque suas células têm esse formato colunar, né? Cilíndrico ou prismático, tá mais para prismático. E aí o que acontece? Por que ele é pseudoestratificado, professor? Não tem várias estratificações aqui?
ele dá a leve impressão, ou dá a falsa impressão, de que eu tenho aqui várias camadas de células. Por quê? O núcleo da minha célula ela fica em regiões diferentes, tá? Mas aqui a gente está vendo uma única estratificação. Ah, professor, mas por que não coloca colunar simples, então? Porque ele dá essa leve impressão de que é uma pluristratificação, tá? Ou uma estratificação. Mas o que a gente vê aqui é um tecido simples, tá? Por isso que ele é chamado de pseudoestratificado, ou seja, falsa estratificação, né? Porque todas as células que compõem esse tecido aqui, tá? Tocam tanto a parte superficial quanto a parte, né, inferior da minha célula. Essa célula está tocando embaixo e em cima, essa aqui também embaixo e em cima, essa aqui também em cima e embaixo, tá? E assim por diante. Mas o local do núcleo que está localizado nessas células estão em regiões diferentes. E por último, a gente vai ter o tecido epitelial de transição, tá? Como assim, professor, de transição? A gente vai ter ali células cúbicas e células achatadas, tá? Isso vai depender muito do local que a gente vai encontrar esse tecido. Como, por exemplo, nas células que revestem a bexiga, tá? Então, o tecido epitelial que reveste a bexiga, ele é considerado um tecido epitelial de transição. Por quê? Quando a bexiga está vazia, ela contrai, certo? E essas células ela tem formato cúbico. E quando a bexiga está cheia de urina, essas células elas se expandem e se esticam. E dá a falsa impressão de que essas células sejam células pavimentosas, ou seja, células achatadas. Então ela vai ficar esse tecido epitelial ele vai ficar numa transição. Quando a bexiga está cheia, ele vai ficar aparecendo um tecido epitelial de revestimento pavimentoso pluristratificado. Quando a bexiga está vazia, ele é classificado como tecido epitelial de revestimento cúbico pluristratificado. Tá? Por isso que ele é chamado de tecido epitelial de transição, porque ora ele é cúbico pluristratificado, ora ele é pavimentoso pluristratificado. Beleza? Voltamos agora à nossa aula. Tá? Classificamos agora o nosso tecido epitelial. Vamos agora falar um pouquinho a respeito dos tecidos conjuntivos, tá? Então, os epitélios de revestimento eles podem estar relacionados à proteção e absorção de proteínas. Os tecidos epiteliais de secreção constituem as glândulas, como as salivares, lacrimais, sudoríparas, da tireoide, pâncreas, fígados, entre outras, tá? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre esse tecido epitelial de secreção, tá? Todas as nossas glândulas do nosso corpo são formadas de tecido epitelial, tá? E esse tecido epitelial, ele é de suma importância dentro do nosso organismo, tá? Porque é dele que vai sair toda a parte de secreção do meu organismo, tá? Como assim, professor? Todas as glândulas que compõem o meu organismo, tá? Elas secretam algum tipo de substância que é fundamental, tá? Para minha sobrevivência. Por exemplo, as glândulas salivares, né? Além dela fazer a lubrificação aqui da minha boca, ela também ajuda na secreção de amilase, que é uma enzima que vai ajudar na digestão do amido, quando eu estou fazendo a mastigação do meu alimento, tá? Ajuda na proteção contra os dentes, contra as cáries do dente, tá? Possui ali algumas substâncias antibacterianas, tá? E além disso, tá? Auxilia na lubrificação do bolo alimentar para que ele consiga, né, passar pelo esôfago, passar pela nossa laringe, depois pela faringe, desculpa, depois vai passar pelo esôfago, chegar até o estômago e tudo mais, tá? Então, essas glândulas são de suma importância para a gente, assim como também as glândulas sudoríparas, né, que produzem o suor para fazer, então, a refrigeração do nosso organismo em um determinado momento onde o nosso corpo aumenta de temperatura. Tá? Além disso, a gente tem outras glândulas, como as glândulas endócrinas, né, que liberam suas substâncias diretamente na corrente sanguínea, que fazem a regulação do nosso corpo em relação aos hormônios. Exemplo, glândula da tireoide, glândula suprarrenal, pâncreas, tá, que libera lá a insulina e o glucagon,
que são de suma importância para o nosso organismo, para a ingestão de glicose, tá? Para que as células consigam absorver a glicose que está na nossa corrente sanguínea. Tá? Então, a gente tem ali diversas glândulas que secretam esse tipo de coisa. E a gente pode classificar essas glândulas em dois tipos. Tecido epitelial glandular, ele é classificado em dois tipos. Tecido epitelial glandular endócrino e tecido epitelial exócrino. Tecido epitelial glandular exócrino. Qual a diferença dos dois, professor? Glândulas exócrinas liberam suas substâncias para fora do meu corpo ou para alguma cavidade do meu corpo. Exemplo de glândula exócrina: glândula lacrimal, glândula salivar, né? Sublingual e parótida, que a gente tem, né? E também a submandibular. A gente também tem glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas. Todas essas glândulas são glândulas do tipo exócrinas. Por quê? Liberam sua substância para fora do meu corpo ou para dentro da cavidade do meu organismo. Exemplo, a boca. Tá? Outro tipo de glândula, professor. Agora a gente vai falar um pouquinho a respeito das glândulas endócrinas. Quais são as glândulas endócrinas? Classificação de glândula endócrina. Glândula endócrina libera sua secreção diretamente na minha corrente sanguínea. Exemplo de glândula endócrina. A gente tem a glândula da tireoide, hipófise, tá? A gente tem as suprarrenais ou glândula adrenal, tá? As glândulas das gônadas produzem testosterona, progesterona e estrógeno, por exemplo, tá? Hipotálamo, tá? Ele também tem a secreção de alguns hormônios, né, e substâncias que são secretadas na nossa corrente sanguínea, tá? Então, todas essas glândulas que eu acabei de citar para vocês são glândulas do tipo endócrina, que acabam liberando substâncias diretamente na minha corrente sanguínea. Beleza? Aqui a gente tem dois exemplos, né, dois desenhos. Essa aqui é uma glândula do tipo exócrina, está liberando sua substância dentro da cavidade do meu organismo ou para fora do meu corpo. E aqui eu tenho uma glândula endócrina. Veja aqui que ela está circulando um capilar, que na verdade é o quê? É um vaso sanguíneo muito pequeno, né? E aqui ela vai liberar essa substância para dentro desse vaso sanguíneo, aonde vai levar essa substância para diversas partes do meu organismo. Beleza? Dando continuidade aqui ao nosso conteúdo, né? Tecidos conjuntivos, tá? Como eu falei para vocês, nossos tecidos conjuntivos são divididos em dois tipos: os tecidos conjuntivos propriamente ditos, tá? E os tecidos conjuntivos de funções especiais, tá? E quais são esses tecidos conjuntivos? Os tecidos conjuntivos propriamente dito, tá? Ele tem como função estar relacionado diretamente ao organismo em geral, como a sustentação, preenchimento, ligação entre ossos e músculo, tá? Formando os ligamentos, tá? E músculo e tendões, tá? Então, toda essa parte de ligação entre tecidos é feito por um tecido conjuntivo propriamente dito, tá? E os tecidos de funções especiais são aqueles tecidos que vão realizar funções específicas dentro do meu organismo, como, por exemplo, tecido ósseo, tecido conjuntivo cartilaginoso, tecido adiposo, tecido sanguíneo, tá? Todos esses tecidos, tá? Eles estão relacionados com alguma função específica do meu organismo. Por exemplo, tecido adiposo está relacionado diretamente com o armazenamento de substâncias dentro do meu organismo. Tecido sanguíneo está relacionado diretamente com o transporte de substâncias dentro do meu organismo. Tecido cartilaginoso, sustentação de algumas partes do meu organismo, como orelha, nariz, tá? Revestimento de ponta de ossos, né? Aqui, entre uma articulação, a gente vai ter uma grande quantidade de cartilagem, tá? Todas as articulações do meu corpo possuem cartilagem, tá? Para que não aconteça, né, ali a ligação entre dois ossos diretamente, tá? Tecido ósseo, sustentação do meu corpo, tá? Todas as partes do meu corpo estão sustentadas pelos ossos, proteção do meu encéfalo, tá? Proteção da minha medula espinal é feita por um tecido ósseo. Tecido
Tecido adiposo, já falei, né? E tecido sanguíneo. Então, esses são os principais tipos. Tecido sanguíneo, tecido adiposo, tecido ósseo e tecido cartilaginoso. Tá? Esses são os de propriedades especiais. Beleza? Bom, e agora a gente vai falar um pouquinho a respeito de cada um desses tecidos, né? Em relação às suas funções. Começando lá pelo tecido conjuntivo propriamente dito. Tá? Quais são os principais, quais são as principais células que compõem esse tecido? Tá? Então, o tecido conjuntivo propriamente dito, o principal célula que compõe esse tecido são os fibroblastos. Tá? Os fibroblastos têm como principal função a produção de fibras. Tá? Fibras essas que podem ter funções de enrijecimento ou também de elasticidade do meu tecido. Tá? A gente vai falar um pouquinho agora ali dentro do nosso livro-texto, tá? A partir dessas funções que a gente tem ali desse tecido. Tá? Então, aqui a gente tem um tecido conjuntivo, tá? Propriamente dito, que é rico em 3 tipos de fibras musculares. A gente vai fibras proteicas. A gente vai ter as fibras colágenas, fibras elásticas e fibras reticulares que formam esse tecido, tá? E o tecido conjuntivo propriamente dito, ele é subdividido em 2 tipos: tecido conjuntivo propriamente dito frouxo e tecido conjuntivo propriamente dito denso, tá? Qual que é a diferença entre os dois? O frouxo, ele está relacionado diretamente com a junção do meu tecido epitelial com todas as partes do meu corpo, tá? Então, ele vai dar sustentação ao meu tecido epitelial, né? Como nutrição. Como a gente já falou, o tecido epitelial, ele não possui vasos sanguíneos e, consequentemente, não vai conseguir uma nutrição. E aí, o que acontece? Esses vasos sanguíneos, eles chegam através do tecido conjuntivo propriamente dito frouxo e faz a alimentação desse tecido. Já o tecido conjuntivo propriamente dito denso, tá? Ele está relacionado diretamente com a sustentação, tá? E vai dar elasticidade ao meu organismo, tá? Então, a gente vai ter 2 tipos de tecido conjuntivo propriamente dito denso. A gente vai ter o modelado e o não modelado. Qual a diferença dos dois, professor? O não modelado, ele fica abaixo do nosso tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, tá? E vai dar sustentação à minha pele, tá? Para que ela não rasgue, para que ela tenha uma rigidez maior. E o conjuntivo propriamente dito denso modelado, ele vai ficar nas ligações entre os tendões. Por quê? Como ele é modelado, suas fibras, ó, esse aqui é um denso fibroso não modelado, e aqui a gente tem o modelado, desculpa, tá? O modelado, as fibras dele, tá, vai estar dispostas em uma região apenas, vai estar todas em uma única direção, tá? O que isso significa? Significa que ele vai ter um poder de tensão muito maior. Por isso que a gente encontra esse tecido conjuntivo denso modelado em regiões como ligamentos entre ossos, tá? E tendões, ligamentos entre o osso e o músculo, tá? Então, toda vez que eu encontro um tendão, tá? Eu tenho ali uma quantidade de tecido conjuntivo denso modelado. Por quê? É uma região onde vai exercer uma grande quantidade de força e, consequentemente, eu tenho que ter um tecido ali bem firme, bem rigoroso para fazer a parte de segurança desse tecido. Beleza? E depois a gente vai ter os tecidos conjuntivos de propriedade especiais. Exemplo, tecido adiposo. O tecido adiposo está relacionado diretamente com armazenamento, tá? Armazenamento de substâncias energéticas, por exemplo, é o lipídio, tá? E também com a parte de aquecimento, né? Parte de isolamento térmico e também parte de morfologia do meu corpo. Aí ele vai ajudar a dar forma ao organismo daquele animal ou daquele ser humano. Tá? Enfim, a gente está falando aqui de uma maneira mais ampla. Esse tecido adiposo, ele é dividido em 2 tipos. Tecido adiposo comum, ou branco, e tecido adiposo pardo. Tá? E esses, a gente vai ter um nome específico científico para cada um. A gente vai ter o tecido adiposo unilocular
e o tecido adiposo multilocular. Qual a diferença dos dois, professor? O unilocular, ele vai ter apenas uma gota de lipídio em cada célula, um único lóculo de lipídio em cada célula. E o multilocular, uma célula vai ter vários lóculos de gordura compondo aquela célula. Ah, professor, mas não entendi muito bem. Aonde a gente encontra os dois? O unilocular é encontrado apenas em adultos, por exemplo, da nossa espécie de seres humanos. Enquanto que o multilocular a gente vai encontrar em maior quantidade em recém-nascidos e crianças até 10 anos de idade. Por quê? Porque o multilocular é muito mais fácil de ser utilizado pelo organismo. Em uma situação de estresse, por exemplo, alimentar, a gente consegue utilizar esse tecido multilocular de uma maneira mais rápida e fácil. Já o tecido unilocular, a queima de gordura e a utilização dessa gordura se torna mais difícil para ser utilizada pelo organismo. Tá? Depois a gente vai ter o tecido ósseo. Só mais uma coisa, tá? As principais células que compõem esse tecido são chamadas de adipócitos, tá? Depois a gente vai ter o tecido ósseo, que tem como principal função a sustentação do nosso organismo, tá? E as principais células que compõem esse tecido são chamadas de osteócitos, tá? São as células que compõem esse tecido. Característica desse tecido: material extracelular rico em cálcio, tá? Rico em substâncias, tá? Inorgânicas, como por exemplo, cálcio, tá? Então, a principal característica desse tecido, ele é composto, então, por osteócitos, células, né? Chamadas de osteócitos, e também uma matriz extracelular rica em matéria inorgânica, exemplo, o cálcio, tá? E formar também por cristais de hidroxiapatita, tá? Mas isso não vai cair no vestibular, isso é só uma questão de curiosidade. Foquem aqui em uma coisa: tecido ósseo, função, sustentação do meu organismo, principal célula, osteócito. Outra característica dele importante: rico em material extracelular inorgânico, exemplo, o cálcio, tá? Também é uma fonte de reserva de substâncias do meu organismo, por exemplo, reserva de cálcio e magnésio, tá? Pode armazenar, magnésio e potássio também, tá? Então, o nosso osso ele pode fazer esse tipo de reserva em uma situação de estresse alimentar. O nosso organismo ele pode buscar nos ossos, né, essas substâncias. Por isso que é muito importante a gente estar sempre repondo cálcio. Por quê? Nosso organismo precisa de cálcio, não somente nos ossos, para a calcificação dos ossos, mas também para outras funções fisiológicas. Tá? Aqui a gente tem a composição, né, do tecido ósseo, né, a composição de lamelas. Tá? Vai ter o canal central, que é chamado de canal de Henvers, onde a gente vai encontrar uma artéria, uma veia e um nervo, fazendo a parte de irrigação e inervação desses ossos. Por isso que toda vez que eu quebro um osso, eu tenho uma dor imensa. Eu estou rompendo nervos naquele local. Por mais que seja um tecido muito duro, muito rígido, né? A gente também ali tem inervações e irrigação daquele tecido. Por muito tempo acreditou que o tecido ósseo não era irrigado, tá? A gente não tinha um tecido vivo ali, a gente não tinha células vivas ali. O conceito célula é algo mole, né? Algo que consiga ser maleável. Mas hoje, através da ciência e através dos estudos de microscopia, a gente sabe que ele é constituído também de células, tá? Mas a quantidade de material extracelular que compõe esse tecido é muito maior. Tá? Então, a gente tem poucas células numa quantidade maior de matriz extracelular. Tá? Bom, continuando aqui agora, o tecido cartilaginoso. Tá? Cartilaginoso também é um tecido rico em matriz extracelular, tá? E possui como principal células os condrócitos, tá? Que vão fazer toda a parte de síntese de material extracelular, tá? Esse tecido aqui tem como principal função sustentação de algumas partes do nosso corpo, como dar forma ao nariz e orelha, tá? E também está relacionado diretamente com o revestimento de partes ósseas, né? Do encontro de ossos, como por exemplo nas articulações, e também sustentação da nossa traqueia. Tá? Os discos da traqueia, tá? São formados também por cartilagem. Tá?
Aqui a gente também tem a apostila está trazendo para a gente as costelas falsas, tá? Formado aqui por uma quantidade grande de cartilagem, tá? E depois a gente vai ter o tecido hematopoético. O que é esse tecido hematopoético, professor? É um tecido que vai dar formação ao meu tecido sanguíneo, tá? Ele é constituído pela medula óssea vermelha e medula óssea amarela, tá? Esses dois tipos de tecidos compõem o meu tecido hematopoético. Aonde eu encontro esses tecidos hematopoéticos, professor? Eu encontro dentro dos ossos longos, como, por exemplo, dentro do meu fêmur, dentro do meu úmero, tá? Rádio, una, tá? Tíbia, fíbula, tá? Todos esses ossos, tá? A gente encontra uma grande quantidade de tecido hematopoético. E ele está relacionado diretamente com a síntese de células do nosso sangue. Por exemplo, hemácias, leucócitos, linfócitos, né, glóbulos brancos em geral, são sintetizados dentro desse tecido. Medula óssea vermelha é a medula que vai fazer a síntese desses tecidos, né, dessas células do nosso tecido sanguíneo, e a medula óssea amarela já se tornou um tipo de tecido adiposo, tá? Ela não vai ter muita função em relação à produção dessas células, ela está mais para preenchimento de espaços. E ela vai substituindo gradativamente a medula óssea vermelha, tá? Então, quanto menos idade, maior a quantidade de medula óssea vermelha, quanto maior a idade, menor a quantidade de medula óssea vermelha e maior a quantidade de medula óssea amarela, tá? E depois a gente vai ter o nosso tecido sanguíneo, tá? Que a gente vai encontrar ali diversos tipos de células. Principal célula do tecido sanguíneo, hemácias. Mas eu encontro só hemácias? Não. Eu vou encontrar ali leucócitos, linfócitos, plaquetas, que são os elementos figurados do meu tecido sanguíneo, tá? E a gente também encontra ali uma grande quantidade de material extracelular, chamado também de plasma, constituído basicamente de água, sais minerais e proteínas, tá? Aqui a gente tem as células, né, que compõem o nosso tecido sanguíneo. A gente vai ter os neutrófilos, os basófilos, eosinófilos, tá? Todas elas, todas essas células são sintetizadas aonde? Na medula óssea vermelha, tá? Então, o tecido hematopoético e o tecido sanguíneo estão relacionados diretamente um do outro. Por quê? Um dá origem ao outro, tá? O tecido linfóide está relacionado diretamente com a parte linfática do meu organismo, né? Produção de anticorpos e também drenagem da linfa de todas as regiões do meu organismo, tá? Isso aqui a gente não vai entrar em muitos detalhes em relação a esse tecido, beleza? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o tecido muscular, né? O tecido muscular ele é dividido em três tipos, na verdade. Tecido muscular estriado esquelético, tecido muscular estriado cardíaco e tecido muscular liso. Qual a função de cada um desses, tá? Então, o tecido muscular estriado esquelético está relacionado com os meus movimentos voluntários, contração de todas as partes do meu corpo, é o que faz o meu corpo se movimentar. Estriado cardíaco está relacionado diretamente com os batimentos cardíacos, ou seja, movimentos involuntários, tá? E incessantes do meu organismo, ou seja, eles não param. Se eles parar, vai acontecer o quê? Vai morrer. Por quê? Não vou ter mais batimentos cardíacos, não vou ter circulação do meu sangue e meus sistemas vão entrar em falência, tá? Então, tecido muscular estriado cardíaco está relacionado diretamente com os batimentos cardíacos e movimentos involuntários do meu organismo. E por último, a gente vai ter o tecido muscular liso, que está relacionado diretamente com movimentos consistentes, mas movimentos lentos e involuntários, tá? Aonde a gente encontra esse tecido muscular liso, professor? Dentro do nosso intestino, tá? Ali a gente vai encontrar uma grande quantidade desses tecidos. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as unidades funcionais desse tecido. Qual é a menor unidade funcional do meu tecido muscular? A menor unidade funcional do meu tecido muscular são os sarcômeros, tá? Esses sarcômeros, eles são dotados de uma unidade sarcomérica, tá?
onde a gente vai encontrar dois tipos de proteínas fundamentais dentro desse tecido, a miosina e a actina. Tá? Miosina, parte fixa, e actina, parte móvel, que vai se mover para realizar a contração muscular. Beleza? E depois a gente vai ter o tecido nervoso, que é um tecido especializado na função associativa e é o principal tecido de controle e coordenação dos processos vitais dos animais, realizando a associação entre estímulos do meio e respectivas respostas adaptativas. Tá? Quais são as principais células que compõem o nosso tecido nervoso? Os neurônios e as células da glia, ou neuróglia. Tá? A gente vai ter esses dois tipos de células. Os neurônios são os principais, e as células da glia são células que vão dar sustentação aos meus neurônios, como, por exemplo, proteção, vai transportar alimento, vai transportar oxigênio. Tá? Por quê? Os nossos neurônios eles não podem entrar em contato com os nossos vasos sanguíneos. Tá? Como assim, professor? É a mesma coisa de eu pegar um fio desencapado, tá? E colocar dentro da água. O que vai acontecer? Ele vai entrar em curto. Ele vai começar a transportar essas informações para todo local que recebeu esse contato. O mesmo acontece com os nossos neurônios, o nosso tecido nervoso. Ele não pode entrar em contato direto com o tecido sanguíneo. Tanto é, quando isso ocorre dentro do nosso encéfalo, a gente considera isso como um acidente vascular cerebral. Quando há o derramamento de sangue, a pessoa ela tem parte do corpo, né, perde sua função, o braço fica desorientado, a boca fica torta. Por quê? Aconteceu ali um processo onde o tecido nervoso entrou em contato com o tecido sanguíneo. Por quê? Ele não pode entrar em contato com esses outros elementos. Tá? E como que ele faz a sua nutrição, professor? Ele faz a sua nutrição através das células da glia, tá? Ou neuroglia. E quem são essas células, né? A gente vai ter os oligodendrócitos, tá? Que vai fazer a parte de sustentação. A gente vai ter as células ependimárias, tá? A gente vai ter ali a parte da micróglia, tá? Que vai fazer essa parte de sustentação e também de alimentação. E a gente vai ter o astrócito, tá? Esses astrócitos, eles estão relacionados diretamente aí com a parte de, como que a gente pode dizer? A gente está relacionado diretamente com a parte de alimentação desse neurônio. Vai fornecer para esse neurônio, por exemplo, oxigênio, vai fornecer para esse neurônio proteínas, carboidratos, enfim, tudo aquilo que ele precisa para a sua sobrevivência. Beleza? Bom, pessoal, agora a gente vai para o em classe, tá? Número 1 aqui, tecido formado por uma ou mais camadas celulares, sem vascularização, com pouquíssimas substâncias intercelular, muitas estruturas de adesão às células, podendo ter função de absorção ou secreção. A descrição se refere a qual tecido? Tecido epitelial. Acabou de falar sobre essas funções dele. Função de revestimento, sem vascularização, não vou ter vascularização, tem a função de absorção, no caso lá do nosso intestino, e tem a função também de secreção, como as nossas glândulas. Então, tecido epitelial. O tecido epitelial é composto por células justapostas, com poucas substâncias intercelular. Avascular, esse tipo de tecido, letra A, sustenta os órgãos, falso. Preenche espaços, falso. Liga músculo aos ossos, falso. Envolve alvéolos pulmonares, verdadeiro. Tá? Ele é um tecido epitelial, então ele também está envolvendo os nossos alvéolos pulmonares. Número 3, né? O tecido que apresenta a função de unir entre si outros tecidos, fornecendo sustentação e criando uma trama no interior da qual passam vasos sanguíneos, linfáticos e nervosos, recebe o nome de, letra A, epitelial, B, conjuntivo. Tá? O tecido conjuntivo, propriamente dito, ele está relacionado diretamente com essa parte de sustentação, tá? De outros tecidos e também levar vasos sanguíneos, vasos nervosos para outras regiões do nosso organismo. Beleza, pessoal? Eu vou deixar aqui até a 3 corrigida, tá? Espero que vocês resolvam essas outras questões, tá? Para que a gente consiga ter uma fixação maior desse conteúdo, tá? E o em casa eu vou deixar para vocês como tarefa mínima, tá? Então, resolvam essas atividades, tá? Porque no final do bimestre, né, eu vou pedir para vocês enviarem fotos como tarefa
como nota, tá, de tarefa de vocês. Tá? Então, não precisa enviar para mim foto hoje, tá? Ou no dia que vocês estiverem fazendo, mas resolvam esse em casa de vocês, tá? Para que lá na frente, quando a gente estiver terminando o terceiro bimestre, quando eu pedir essas atividades, vocês me enviarem já prontinho, tá? Que vai valer isso como nota de tarefa. Beleza? Bom, pessoal, qualquer dúvida em relação ao conteúdo, eu estou à disposição de todos vocês, tá? Tenham uma ótima semana, uma ótima aula aí a todos vocês e até a nossa próxima aula. Grande abraço a todos.